Está gravando, professor. Muito obrigado, Reuter. Bom, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Gostaria de dar início, então, aos trabalhos, né, dessa nossa mesa 15, a viagem nas práticas artísticas autobiográficas. Gostaria de agradecer a todos pela presença, pela submissão dos trabalhos ao quarto colóquio. Dizer, então, que nós vamos ter 4 apresentações nessa tarde de hoje, terça-feira, dia 29 de junho. Primeira apresentação será da Manuela dos Anjos Afonso Rodrigues, da Universidade Federal de Goiás, com o trabalho Cartão Postal, Vestígio e Testemunha das Passagens. Em seguida, o trabalho do Odinaldo da Costa e Silva, também da UFG, Viagem rumo ao Horizonte e outros deslocamentos. Depois, o trabalho do Volney Fernandes de Oliveira, Cartas Fora do Lugar, Correspondências e Montagens entre Meu Tio e Eu. E, por fim, a apresentação da Ana Paula da Silva, da UNB, Autobiografias, Narrativas de Viagem sobre Escravidão. A gente tem aí cerca de 15 minutos, até 20, né, para cada explanação inicial, e depois a gente, então, retoma essas questões ao longo do debate que a gente vai fazer ao final das apresentações, tá bom? Então, Manuela, a palavra é sua, por favor, fique à vontade. Muito obrigada, Thiago. Dizer primeiro que é um prazer estar participando desse evento e estar aqui ao lado dos meus colegas Odinaldo e Volney, uma alegria. Então, eu vou compartilhar minha tela. E aí eu vou pedir para alguém me avisar se está tudo certinho, tá? Pode deixar, eu aviso. Tiago, será que você podia me avisar do tempo quando der? A gente tem de 15 a 20, não é? Isso. Quando der 15 minutos, eu te aviso. Tá jóia, beleza. Aí você tem mais 5 para terminar. Tá bom. Eu vou colocar em modo tela cheia. Tá. Tá tudo ok aí? Tá tudo bem. Tá em tela cheia agora. Tá bom. Então, vamos lá. Bem, então, como o Thiago já comentou, né, minha apresentação, Cartão Postal, Vestígio e Testemunha das Passagens. Meu nome é Manuela, sou professora da Faculdade de Artes Visuais da UFG e também professora permanente do Programa de Pós-Graduação em Arte e Cultura Visual. E lidero o Núcleo de Práticas Artísticas Autobiográficas, junto com meu colega Odinaldo Costa, que aqui está também, que é um grupo de pesquisa nosso lá na FAV, né? Bem, eu vou falar um pouco sobre o cartão postal a partir desse ponto de confluência desses campos, né, das artes visuais, os estudos autobiográficos e os estudos decoloniais. Essa é uma pesquisa que está em andamento, então eu trouxe aqui algumas reflexões que estão em aberto, né, mas para compartilhar, iniciar uma conversa. Dizer também que essa pesquisa, ela faz parte, né, do meu projeto de pesquisa, Práticas Artísticas Autobiográficas, Interseções entre Prática Artística, Escritas de Vida e Decolonialidade, que é um projeto cadastrado em 2017, aqui na FAV UFG, né, e também ao grupo de pesquisa NUPA, né, que eu já comentei aqui, e a linha de pesquisa na qual eu atuo no grupo de pesquisa é autobiografia e decolonialidade nas práticas artísticas contemporâneas. Então, nessa proposta, nessa apresentação, eu busco trazer um pouco das reflexões sobre o cartão postal, pensando nessas conexões, né, e, enfim, com essas conexões ao projeto de pesquisa e ao grupo de pesquisa. Bem, e aí para essa apresentação eu dividi em 4 eixos, né, se é que eu posso dizer que são eixos de fato, mas enfim, né, vou tentar falar muito brevemente sobre essa questão da percepção do lugar, já que o cartão postal traz essa noção, né, pelas imagens e também pela localidade da pessoa que está viajando e remetendo esse cartão postal, essa noção de lugar, né, então tem uma questão aí com a geografia, né. Depois, a prática do endereçamento, né, que me interessa muito, a questão da arte postal, né, e afins, então não só a questão da arte correio, como se fosse, enfim, o postal em si, mas outras formas também de, a partir do postal, desenvolver outros trabalhos, né,
e o envio em si como um ato autobiográfico. E aí eu vou falar rapidamente de alguns trabalhos meus, principalmente os primeiros trabalhos ligados à questão do cartão postal na minha prática, né? São trabalhos anteriores. Bem, para começar, então, vou falar dessa questão da percepção do lugar, né? E eu venho, né, desenvolvendo uma pesquisa desde os meus tempos de graduação, primeiramente com a questão da geografia humanista, né, com base principalmente no pensamento e na prática do geógrafo Yi-Fu Tuan, e depois, no doutorado, eu faço um movimento para a geografia feminista e começo esse movimento estudando a obra da Doreen Massey, né. E aí me interessa muito, assim, o Tuan me interessa pela abordagem fenomenológica da geografia, e ele é uma pessoa que escreve e também desenvolve escritos autobiográficos para se pensar e pensar também a geografia, e de uma forma muito breve, assim, trazendo para vocês de uma forma rápida, né, ele diz que espaço é movimento e lugar é pausa, embora essa pausa possa estar em movimento, né, e ele fala, por exemplo, se eu estou num navio e essa experiência de estar no navio é algo que me marca, essa pausa, né, de estar nesse navio, está em movimento porque o navio se move, né, então é uma pausa não estática nesse sentido, né. E ele vai fazer uma reflexão, e eu trago aqui um trechinho sobre essa questão da escrita, né, como o cartão postal está ligado diretamente aos escritos de viagem, essa prática da escrita, embora associada à imagem e à experiência da deriva, né, me interessa muito pensar nesse processo de escrever como lapidação do self, como criação do self, né, e ele traz um pouco essa noção nos escritos dele, nos escritos tanto pessoais quanto os escritos da geografia. E a Doreen Massey vai trazer também uma questão aí das histórias de vida, quando ela fala que lugares não são pontos ou áreas nos mapas, né, mas são integrações de espaço e tempo. E se o espaço é uma multiplicidade de histórias, né, e aí são todas as histórias que estão por aí no espaço, quando se fala em lugar, ela está falando em coleções de algumas dessas histórias, né, e isso, então, daria essa ideia de lugar, né, que me parece que tem muita relação com o que vem a ser o cartão postal, tanto no momento da compra do postal, o envio do postal, a pessoa que recebe e a pessoa que coleciona, né, então, o pessoal aí da cartofilia, né, então, tem muita coisa interessante para se pensar a partir da geografia, este elemento que é o cartão postal, né. Só para situar as minhas bases aí na geografia, né. Bom, aí o segundo aspecto são os endereçamentos, né, e eu trago o Derrida aqui, naquele livro dele, O Cartão Postal, como se o Derrida, para mim, ele funciona como uma ativação poética, assim, ele atravessa essa pesquisa e vai provocando alguns insights, né. Em determinado momento, nas reflexões dele, ele se pergunta, né, quem escreve, para quem? E para enviar, destinar, expedir o quê? Para que endereço, né? O cartão postal aqui, enviado do Rio de Janeiro, né, do Brasil, para Salisbury, na Inglaterra, em 1985. Eu fiz o meu doutorado em Londres e lá eu comecei uma coleção de postais, né, eu vim estudando as questões da autobiografia, da decolonialidade, das práticas artísticas e comecei a perceber, né, coletando e participando, né, dessa prática e essas feiras, né, de mercado de pulgas e tudo mais, que tinha uma coisa muito interessante nessas narrativas, né, que nessas narrativas eu poderia começar a pensar traços de uma colonialidade que está circular nessas narrativas também. Eu comecei a ficar interessado por isso, né, pessoas do Ocidente que viajavam para outras partes do mundo e de lá enviavam seus cartões postais de volta para os seus lugares, né, na Europa, enfim, né, a maioria dos meus postais, eles são de pessoas que são da Europa e viajaram para outros lugares, né. Antes de continuar a mostrar isso, eu queria só situar essa diferença entre a carta e o cartão postal, né, e aí eu trago o Lejane, né, o Felipe Lejane diz assim, que uma carta é compartilhável por definição, é um objeto de troca que começa pertencendo ao remetente e é transferido ao endereçado pelo ato da postagem. Uma carta possui elementos como data, assinatura, endereço, a data é reforçada ainda pelo carimbo dos correios sobre o envelope que comporta a carta, que segue fechada, lacrada, constitui um ambiente supostamente privado, né?
Então, o arquivo de cartas recebidas oferece um diálogo íntimo permeado por datas, lugares, esperas, acontecimentos, segredos e esquecimentos. Já o cartão postal, ele é um suporte que, a princípio, circula sem envelope, né? A mensagem viaja de forma aberta, desnuda, revelada. Também leva carimbo e selo, porém diretamente no corpo onde se inscreve a própria mensagem. Não necessariamente estabelece uma troca, as mensagens são curtas, e aí Derrida reflete, né? Por que preferir escrever em cartões? Em primeiro lugar, por causa do suporte. Provavelmente ele é mais rígido, o cartão se mantém melhor, ele se preserva, resiste às manipulações, e além disso, ele limita e justifica de fora, pelas bordas, esse quadradinho, esse retângulo, né? A indigência do propósito, a insignificância ou a eventualidade da anedota. Bom, e aí ele diz ainda, ela, né, a mensagem, cai nas mãos de qualquer um. Um pobre cartão postal acaba nas prateleiras de um livreiro de província que classifica sua mercadoria por nomes de cidade. E foi nesses lugares que eu coletei a maioria dos meus cartões, né, que hoje constituem minha coleção, que eu prefiro chamar de coleção de endereçamentos, né, uma vez que eu estou muito atenta a isso nessa pesquisa que eu estou fazendo, né. Então, o objetivo é observar como se expressa o olhar estrangeiro, em diversos níveis, né, e que traços de colonialidade é possível captar nos escritos de viagem, bem como nas imagens resultantes dos deslocamentos, né. E aqui é um cartão postal enviado de Cusco, no Peru, para Somerset, na Inglaterra, né, e a data, ela não é possível verificar no carimbo, mas pelo tipo de postal é possível a gente pensar aí que década, talvez, né, esse cartão postal pertença. E é uma pesquisa que eu estou fazendo aqui com o apoio do material do José Carlos Daltoso, né, que é um cartofelista, que tem publicações, enfim, tem uma rede aí interessante de pessoas que colecionam postais, com várias dicas para a gente pensar em como localizar esses postais no tempo, né. Bem, mais um, né, cartão postal enviado de Londres para Inglaterra, para Curitiba, Brasil, e aí é o inverso, né, que também foi uma surpresa. Esse cartão postal eu comprei em Curitiba, né, e é interessante, né, em relação ao cartão postal anterior, onde uma pessoa, enfim, então, supostamente inglesa, compra um cartão postal onde tem uma mulher indígena com o seu filho, né, e sinalizando isso, né, dizendo ali no cartão postal, olha, eu vi várias dessas mulheres aqui nesse país que carregam seus filhos dessa forma, né, então, esse olhar que exotiza, né, e aqui ao contrário, uma pessoa que vai para este lugar, que é Londres, e escreve no postal que, finalmente, o centro do mundo, né, ela começa a mensagem assim, né, a visão do paraíso. Então, essas narrativas são as narrativas que me interessam muito nessa investigação. Bom, aí para falar um pouquinho de arte postal, né, eu trago aqui um trechinho do Derrida de novo, claro, ele não está se referindo à arte postal, mas é algo que ele reflete sobre o cartão postal, que é uma reflexão que me faz pensar sobre o que é arte postal, que não necessariamente possa ser um cartão postal, né. Então, em 10 de junho de 77, ele diz, e não acho que possamos chamar propriamente de cartão postal uma imagem única e original, se algo assim se dá alguma vez, uma pintura, um desenho que destinamos a alguém à guisa de cartão postal, e que abandonamos a um terceiro anônimo, a uma máquina neutra que supostamente conduziria a mensagem ao seu destino, né, o carteiro, enfim, a pessoa que está lá na agência do correio e vai despachar essa peça única, né? Aí ele diz assim, conduzindo para lá ao menos seu suporte, pois se o cartão postal é uma espécie de carta aberta, como todas as cartas, podemos sempre, em tempos de paz e em certos regimes, tentar torná-la indecifrável, sem comprometer seu encaminhamento. E aí eu trago alguns artistas aqui para a gente pensar esse uso do correio, do cartão postal, da correspondência como prática artística, né? O Onkawara, por exemplo, criou uma série de cartões postais chamada I Got Up, na qual ele informa os endereçados a data e a hora em que levantou da cama. Então, ao invés de escrever à mão, ele usou o carimbo para registrar as mensagens, deixando uma impressão pessoal, de forma aparentemente impessoal, sobre uma imagem turística produzida em massa,
que são as imagens do cartão postal, né? Então, ao enviar cartões postais, Kawara documentou e compartilhou suas trajetórias de uma cidade a outra, atestando sua existência como artista em trânsito. E aqui é um exemplo de um dos cartões do On Kawara, de 77. Depois, Susan Hiller, de uma outra abordagem, né, ela coletou mais de 300 cartões postais da série Half Seas para fazer a série Dedicated to the Unknown Artist. Então, nesse trabalho, ela criou uma metodologia para abordar os detalhes dos cartões postais, tais como localização, legenda, dimensões, formato, orientação horizontal, vertical, e a artista também investiga as relações entre pintura e fotografia, chamando atenção para o trabalho de artistas desconhecidos que produziram tais imagens e cultivaram todo um imaginário público sobre as paisagens marinhas daquelas localidades. E aqui um exemplo de um dos painéis, né, são vários painéis desses, né, no centro os cartões postais da coleção, e aqui ao lado uma série de, enfim, relações, listas, estatísticas sobre dados que ela traz de cada cartão postal. Né? Tá na Tate Britain esse trabalho. Bom, depois, Paulo Bruschi é um dos precursores da arte postal no Brasil, né? Ele usou a correspondência para fortalecer uma rede internacional de artistas num período em que regimes ditatoriais estavam se espalhando pela América Latina. Então, para Bruschi, há uma ética fundamentada no processo de troca implícito à arte postal, através da qual a colaboração constrói um movimento artístico contra-hegemônico. Bruschi usa os postais, então, envelopes, cartas e outros meios como plataformas para dar corpo à sua extensa correspondência, bem como a essa rede internacional de trocas. E aqui um dos envelopes do Paulo Bruschi, né, que é um autorretrato, e eu trouxe justamente esse porque me interessa a abordagem autobiográfica nessa pesquisa, né. E a geografia, né, que já vem também das minhas pesquisas, como metáfora artística para a criação, eu não poderia deixar de trazer a Anabela Geiger, né, que investiga como as pessoas existem no espaço, interiorizam o que se apresenta no exterior para assim organizar o espaço como alegoria da memória, né. Com base nas relações entre centro e periferia, ela faz da sua prática um lugar para pensar, para se pensar como artista, né, e pensar também nessa sociedade capitalista, refletindo sobre as relações de poder que impactam cultura, arte, política, economia, e as redes que conectam Brasil, América Latina, Sul Global, países ocidentais. Então, essa questão da geopolítica está muito presente no trabalho dela, né? E esse trabalho... Oi? Desculpa te interromper, 5 minutos. Ah, tá bom. E esse trabalho especificamente traz essa questão do postal, né? E essa relação que me interessa muito de pensar aí como que essa colonialidade permeia essas narrativas visuais e textuais que são veiculadas por esse meio que é o cartão postal. Por último, então, a minha prática artística, né, o que eu trago aqui é um ponto inicial para pensar isso, e o Derrida fala uma coisa muito legal, né, enfim, escreve na página 47, ou seja, um lugar histórico determinado, uma certa rede de teletroços, né, e aí eu trouxe esses fragmentos, que é o início, né, para pensar essa produção artística anterior e o que eu venho fazendo agora, né. E aí a minha pergunta é qual tem sentido, qual é o sentido, qual tem sido o lugar do cartão postal em minha vida, em minha prática? E aí eu vou no primeiro cartão postal, que é esse enviado pelo meu pai, né, para mim, em 76, quando eu tinha 4 meses de idade. E vou pensar sobre isso, né, que quando criança eu comecei a escrever cartas para tentar conectar aqui e lá. Escrevi para a família do lado paterno, localizada do outro lado do mar. Ocasionalmente, também encontrei com pessoas da família do lado materno, para quem perguntei algumas vezes sobre a nossa ascendência, a nossa ancestralidade. Então, as cartas e as perguntas me levaram a 2 tipos de lugar. Um geograficamente distante, com informações acessíveis por meio de cartas, e outro geograficamente próximo, mas inacessível. Então, desde então, narrativas sobre partidas, chegadas e desencontros têm influenciado minha forma de experienciar o mundo. E aí eu chego nesse cartão postal dos lugares inalcançáveis, né, que no verso desse postal não há mensagem alguma, a não ser pelo carimbo, que indica uma localidade, Moncorvo, fotografia peixe, né, cerca de 50 quilômetros de Vilarinho dos Galegos, que é onde meu pai nasceu, e aqui estão os meus avós, né. Então, fico a imaginar como foi esse dia, como teria sido a viagem que resultou nesse registro.
tento decifrar nos olhares enigmáticos de meus avós paternos todas as mensagens nunca endereçadas, né? E não me lembro como esse postal me chegou às mãos, né? Aqui eu não vou ler porque não dá tempo, mas fica o registro para quem depois for ver a gravação. Eu falo brevemente sobre essa relação entre a questão das cartas e das fotos, né? E como que as mensagens nas cartas e as mensagens nas fotos por imagens, né, acabaram que me fizeram ter esse interesse pelos cartões postais, né? E faço uma relação também com essa questão da espera da carta, espera da revelação do filme, né? Como esse momento mágico em que as histórias pessoais vão emergindo, né? E também quando uma carta se perde ou um filme resulta em fotografias borradas, né? Essa melancolia de estar de frente, de novo, diante dos lugares inalcançáveis, das origens, da ancestralidade, né? E trago essa questão da máquina fotográfica, que eu continuo a usar, que foi a máquina que meu pai usou para fazer as nossas fotos de infância, né? Esse aqui é um trabalho de arte postal, que eu faço com uma imagem do meu pai menino, a última imagem dele em Portugal, antes de vir para o Brasil num navio, né, em 64, e depois eu levo esse postal para lá numa viagem que eu faço com os meus irmãos, e solicito que as pessoas que lembrarem desse menino mandem memórias, mandem notícias, né? Claro, ninguém me escreveu, as pessoas na aldeia, em Vilarinho dos Galegos, né, ficaram surpresas em se deparar com essa foto, isso gerou outras conversas, outras histórias, né? E para fazer um contraponto, o lado da minha mãe, né, onde eu recupero digitalmente essa fotografia, transforma minha mãe num postal, nesse lugar, né, que seria o lugar do monumento, o lugar do espaço da cidade, do espaço da experiência, né, para essa Mostra Internacional de Fotografia em 2005, né, sobre interculturalidade, convivência e mestiçagem. E depois, aqui a minha mãe com o seu postal, porque eu também vi um dos postais para ela, né, para pensar esses novos endereçamentos que ativam histórias ainda por saber e por inventar, né? Maria Aparecida, e essa imagem é uma imagem para um novo postal, e a gente continua com essas conversas, e acaba que esses postais se transformaram num meio, né, para tentar chegar nesses lugares inalcançáveis e trazer, puxar o fio dessas histórias, que ainda são histórias um pouco, talvez segredos de família, histórias apagadas, né? Então o cartão postal tem funcionado também como esse dispositivo, né, de ativação de conversas, né, para se chegar a esses lugares, né? É isso, finalizando com Derrida, então pôs um cartão postal, não é nunca nada além de um pedaço de carta, uma carta que se parte no próprio momento do esvaziamento da caixa de correio, em pedaços, e cada pedaço parece simples, ingênuo e, sobretudo, indivisível, não analisável. A estrofe em todos os sentidos, apóstrofe, catástrofe, endereço para dirigir o endereço, sempre em direção a você, meu amor, e meu cartão postal são estrofes. Algumas referências e obrigado. Desculpa se eu passei do tempo. Obrigado, Manuela. Muito bonito o seu trabalho. Eu geralmente deixo para fazer as minhas perguntas no final, mas eu queria pedir licença para deixar a pergunta já para cada um de vocês, também de modo a permitir que vocês possam pensar sobre a própria pergunta, né? E uma coisa que me chamou a atenção no seu trabalho, e que tem aparecido no colóquio de modo recorrente, né, é uma questão muito interessante que tenta pensar essa noção de lugar para além de uma espacialidade exterior, né, ao indivíduo, né? Quer dizer, a ideia de lugar atrelada à experiência, né? E no seu caso, mais particularmente, a própria ideia da memória, né? A ideia do lugar como uma experiência da memória, de uma temporalidade, de um acontecimento, né? E você apresenta isso inicialmente a partir daqueles autores da geografia. Então, depois, se você pudesse fazer um comentário sobre isso, eu ficaria bastante satisfeito. Muito obrigado, parabéns pela apresentação. Bom, vamos então caminhar, né? A gente então agora vai ter a apresentação do Odinaldo da Costa e Silva. O título do trabalho é Viagem rumo ao Horizonte e outros deslocamentos.
Edinaldo, você tem, então, entre 15 e 20 minutos. Quando chegar em 15 minutos, eu te aviso, você tem mais 5, você tem um tempinho ainda Tá. para pensar o final aí, tá bom? Obrigado pela presença e pela submissão do trabalho ao colóquio. Obrigado você, Tiago. É super bacana estar nesse evento, né? Principalmente por estar numa mesa, meus dois amigos queridos, a Manuela e o Voney. Eu vou compartilhar aqui, e aí, mais uma vez, eu peço que você, por favor, diga se está tudo direitinho, se vocês estão vendo. Tá ótimo. Tá? Tá perfeito. Tá, então, boa tarde para todas e para todos, né? Me chamo Edinaldo, eu, como a Manuela, também sou professor da Faculdade de Artes Visuais da UFG. Também, como a Manuela, sou líder no Núcleo de Práticas Artísticas Autobiográficas, né? Que é um grupo de pesquisa que a gente tem. Mas, diferente da Manuela, eu vou trazer um outro ponto de vista, um outro viés de prática artística, considerando a viagem, né, como mediadora, ou como, no meu caso, uma propulsora da minha prática artística. Então, vou apresentar esse recorte que eu fiz, que se chama Viagem Rumo ao Horizonte e Outros Deslocamentos. Tem, a priori, 3 palavras que são 3 caminhos que vão ser confluentes na minha prática artística. Primeiro é o corpo, que é a grande questão do meu trabalho, né, de onde parte a minha prática artística. Eu, como artista, eu tenho necessidade de perceber e de investigar o corpo e de assumir o corpo, né? E a autobiografia, eu trato sempre do meu corpo, né? O meu corpo, ele é o centro, assim, das minhas discussões, a partir dele, ou ele como ponto de chegada, onde a minha prática e o meu processo artístico vai se desenvolvendo, né? Me interessa investigar a relação do meu corpo com o corpo do outro, de outrem, né? E também a relação que o meu corpo tem com o mundo, né? O mundo no sentido da paisagem, né, da geografia mesmo, né, essa questão de como o meu corpo ele intervém, né, no meio o qual estamos, né. E por último, deslocamento, né, eu estou pensando a viagem como esse deslocamento, né, e eu penso a viagem minha produção como esse deslocamento do meu corpo, né? Então, para onde eu levo esse meu corpo geograficamente e, a partir desse deslocamento, o que surge como processo artístico, né? Lembrando que, para mim, e isso muito baseado num autor que eu gosto muito, que é o Michel Onfray, a viagem, para mim, ela começa antes, né? Ela começa ao planejar a viagem, né? Então, é um processo que já está super em ebulição no ato em si da viagem, né? Porque ele começa antes. Então, para explicar um pouco desse meu processo, eu trouxe 3 estratégias que eu criei para mostrar para vocês, né? 3 ensaios fotográficos, são 3 estratégias que eu chamo de criar paisagens íntimas, né? A minha ideia de... O que é que eu estou chamando de paisagem íntima, né? Paisagens íntimas, para mim, é toda a minha prática artística que envolve, né, o meu corpo, que tem a presença e, muitas vezes, a ausência do meu corpo no processo, e que eu sempre estou considerando essa estratégia, né, de como criar, né, de como trazer essa intimidade para o meu processo, né? Essa intimidade, ela está muito imbricada nessa questão da autobiografia, né? É daí que eu parto, né, dentro do meu processo, disso eu sempre estou falando, né, então, dentro do meu fazer artístico, eu tenho uma necessidade de uma exacerbação de intimidade, né, isso precisa acontecer para que o trabalho aconteça, né, então, essas paisagens íntimas eu tento construir, elas estão sempre impregnadas de intimidade e também de memória, tá? Então, essa é uma foto de um processo, de uma primeira estratégia, de um primeiro ensaio que eu vou mostrar para vocês, né? Esse sou eu, em frente a minha antiga residência, de quando eu tinha... Enfim, eu sou paraibano, morei no interior da Paraíba, numa cidade chamada Itabaiana, até os 6 anos de idade.
Essa roupinha que eu seguro na mão é uma roupinha que eu usava numa fotografia que eu roubei do álbum de fotos antigas da minha mãe. Na época da foto, eu devia ter uns 3 anos e pouquinho, 4 anos, e quando eu saí de João Pessoa, que eu fui morar primeiro em Brasília, e depois, enfim, eu fui, né, primeiro Brasília, depois Goiânia, e enfim, é lá onde eu estou, onde eu estaria hoje, né, se não fosse a pandemia. E a minha mãe, eu descobri que ela guardava essa roupa, e quando eu perguntei para ela, ela me devolveu, né, a roupa, e eu decidi voltar à minha cidade, onde eu morei até os 6 anos, e fazer um ensaio fotográfico que se chama Retorno à Itabaiana. Esse ensaio fotográfico foi feito em 2016, eu estava viajando pelo Cariri paraibano com 2 amigos também artistas, estava ajudando um desses amigos a fazer um trabalho artístico dele, e aí era caminho Itabaiana, e eu pedi para ele para a gente passar e fazer alguma coisa. Eu estava umas ideias, não deu para fazer muita coisa, porque era um dia da semana que tinha feira na cidade, a cidade estava atolada de gente. Itabaiana, só para tentar que vocês tenham uma ideia, fica numa região considerada o Vale da Paraíba, né, no agreste paraibano, fica mais ou menos 1h30 de carro da capital, João Pessoa, que assim, na orla marítima, né, e eu fui para lá. E esse é um dos poucos trabalhos onde o meu corpo, ele não aparece, né, o meu corpo orgânico, mas ele aparece nessa ausência, né, e a minha proposta nessa estratégia de criar uma paisagem íntima é tentar criar uma imagem do meu corpo de infância, né? Então eu vou em vários lugares dessa cidade que eu saí tão novo, tentando resgatar um pouco das minhas memórias, mas também o que continua no meu imaginário dessa cidade e tentar construir esse corpo infantil de algum jeito. Então, eu peguei essa roupinha e fui colocando em vários lugares. Né, tanto essa foto quanto essa daqui é na antiga casa que eu morei, que agora é um centro de atenção psicossocial, né, da Secretaria de Saúde, para o meu susto na hora, um CAPS, né? E então, eu fui colocando essa roupa, tentando me espalhar nisso que ficou do meu imaginário, nessa cidade, e eu sempre lembrava de uma frase que eu li num livro do Henrique Villa-Matas, um livro chamado A Viagem Vertical, onde ele vai dizer: viajar é, sobretudo, um clima, um estar a sós, um estado discretíssimo de melancolia e solidão. Dentro desse ensaio, principalmente, eu acho que, apesar de eu não estar sozinho, eu estava com 2 amigos muito queridos e me ajudaram e que me deram força para fazer esse trabalho, mas o meu trabalho como um todo, né, minha produção como um todo, ela tem um viés de autoconhecimento, e aí não foi um ensaio fácil de fazer, eu logo enchi. Isso aqui é uma foto que dá para perceber essa ideia da feira, né? Então tinha um vendedor ali com umas roupas e eu pedi para colocar. Enfim, ele não entendeu nada, mas também não era essa a intenção. E eu coloquei lá minha roupinha no meio dessas roupas do feirante, fiz essa foto, tentei construir ali o meu ensaio, mas rapidamente eu vi que não dava mais e nós fomos embora, tá? Então, uma outra estratégia, um outro ensaio que eu construí, que foi bem mais demorado, que eu tive mais tempo de pensar sobre ele, é um ensaio que ainda não está acabado, é um ensaio que se chama Infante Dom Henrique. Eu comecei a realizar ele em 2017, dei uma parada em 2015, e dei uma parada em 2017. O Infante Dom Henrique, ele é uma figura importante em Portugal, ele é um ícone, né, em Portugal. Ele foi uma pessoa que investiu muito e incentivou, né, as grandes expedições marítimas. Ele é um dos responsáveis pela construção da Escola de Sagres, de navegação. E eu, quando morava em João Pessoa, eu morei a minha vida inteira numa praia que se chama Praia de Tambaú, que é uma praia urbana bem conhecida, na rua Infante Dom Henrique. E quando eu saí de Goiânia para fazer o meu doutorado no Rio de Janeiro, eu descobri pelo site dos Correios que existiam 11 ruas Infante Dom Henrique no Brasil. E aí logo eu elaborei o projeto desse ensaio, que era ir em cada uma dessas ruas
e me colocar enquanto corpo, como eu me auto-intitulei de corpo menir, né? Eu sou uma demarcação territorial, e ali eu me coloco reivindicando aquele território da Infante Dom Henrique, desses lugares para mim. Não consegui fazer todas ainda, faltam 4, essas estão em vermelhinho, Nova Iguaçu, Macaé, Blumenau e Araraquara. As outras eu vou mostrar para vocês do ensaio, estão na ordem, né? Então a primeira delas, João Pessoa. Essa é a rua que eu morei a minha vida inteira, na juventude, é onde eu estou agora, durante a pandemia. Eu estou bem aqui nesse prédio, onde mora minha irmã. Depois eu fui para Recife, e eu sempre me coloco nesses lugares, vivenciando essa experiência, né, assim, esse ato quase subversivo de assumir um corpo de homem paraibano, não branco, gay, né, assim, de ter essa experiência de assumir esse corpo e esse território, né, em um lugar geográfico específico, né, demarcando por, sei lá, 3 minutos é o tempo da foto, talvez menos, esse lugar para mim, reivindicando esse lugar para mim. Aqui é no Rio de Janeiro, aqui é o MAM, pertinho do Santos Dumont, aqui em Petrópolis, aqui em Curitiba. Essa próxima é em Alvorada, é uma cidade da Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Essa foto ela é bem emblemática dentro do meu processo, porque sempre quando eu comentava com um amigo meu, que também é artista, e dizia, eu estou viajando nas Infantes do Henrique, ele dizia, menino, não faz isso, né, que perigo, faz isso tudo numa rua só, ali perto de casa, e diz Infante Dom Henrique, ninguém vai saber, né? E nessa foto foi quando eu senti no próprio corpo, né, tava um frio do cão, tinha acabado de chover. Eu, para fazer essas fotos, eu sempre submeto um amigo que não vai me fazer muitas questões, né, sobre o que é que eu estou fazendo para fazer as fotos. Nesse caso, dessa foto específica, foi o Voney, que tirou a foto para mim, mas além do Voney, como eu e ele estava fora de nossa geografia, fora de nossa cidade, eu tive de conseguir uma outra pessoa que virou motorista para a gente ir para esse lugar, fazer a foto. Enfim, tem toda uma estrutura que é bolada muito rapidamente, em vários mecanismos para que essa foto aconteça. Então, quando eu fiz essa foto, que eu notei as pessoas curiosas da rua, né, os moradores, e tinha uma pessoa estranha, e eu vi as pessoas na janela, e mesmo assim eu fui, tirei a roupa e fiz a foto, eu ali percebi o quanto eu tinha intervindo, né, assim, no dia daquela pessoa, né, que deve ter ficado, gente, tinha um louco na rua nu fazendo uma foto. Então, a partir daí eu entendi que a experiência no meu corpo de estar no lugar era importante, né? Então, eu continuei fazendo, essa foi a das últimas que eu consegui fazer, que é a Infante Dom Henrique de Piracicaba, que também foi uma história super punk de conseguir fazer, porque era uma rua onde tinha tráfico de droga, e enfim. Então, esse ensaio Infante Dom Henrique, ele tem uma reflexão que o Adriano Labute, no livro Caminhar, uma Revolução, ele vai falar, né, dessa história de que o que vivemos ao longo do percurso, né, durante a viagem. Eu acho que isso eu trago um pouco com essa experiência desse ensaio, Infante Dom Henrique. E eu também lembro de uma frase, vou citar ela aqui agora, do Michel Onfray, né, o meu querido, que ele vai dizer, sonhar uma destinação é obedecer à ordem que pronuncia dentro de nós uma voz estrangeira. Então, para o Onfray, não é a gente que escolhe uma destinação, né? Para ele, e eu concordo com isso, nós somos requisitados por esses lugares. E aí a Infante Dom Henrique, ela me requisita sempre, né? E uma terceira estratégia e última da minha apresentação de hoje, que eu comecei a realizar em 2013 e continuei obsessivamente fazendo isso até de 2013 até 2016, se chama Horizonte. Nesse ensaio fotográfico, eu trabalho com outro tipo. Antes eu estava mostrando fotografia digital, aqui eu vou trabalhar fotografia instantânea, e a minha proposta nesse ensaio é transformar o corpo do outro em paisagem, né? Então, aqui eu fotografo esses homens com os quais eu me relacionei na época, amantes, namoros, enfim, avulsos, pessoas que eram, enfim, só
pessoas com as quais eu me relacionava, homens com as quais eu me relacionava, e eu ia criando essas paisagens dos corpos dele, pensando esses corpos como montanhas e depressões e várzeas, e sempre vislumbrando essa ideia, esse visual do horizonte, né? O que será que está nessa linha imaginária desse corpo, né? Que vai além desse corpo. E eu comecei a investigar sobre isso, e a viagem me atravessa completamente nesse ensaio, porque eu comecei a fazer isso em Goiânia, antes de ir para o doutorado, no Rio, mas eu fotografava também esses homens que estavam ali em viagem, né, na cidade de Goiânia, e fui fazendo, depois eu fui aumentando, né, eu cheguei a viajar para lugares para encontrar pessoas, né, eu fazia uma flanerie virtual pelos aplicativos de encontros gays, e marcava encontros com alguns caras, e ia para os lugares e tentava encontrá-los. Então aí eu fui parar em Brasília, fui para São Paulo também encontrar essas pessoas, e tem toda uma estratégia de como conseguir fotografar essas pessoas, né? Então tem toda, além da sedução, tem toda uma construção de intimidade, né? Eu acho que quando essas pessoas confiam em mim de alguma maneira, claro, talvez isso seja só um pensamento meu, né? Talvez isso nem passe pela cabeça deles, eu nunca perguntei nem questionei. Então eu conseguia fazer essas fotos e conseguia fotografar essas pessoas, né? Então, Edinaldo, desculpa te interromper, 5 minutos. Tá, Tiago, obrigado, já estou finalizando. Então, a viagem, para mim, ela entra dentro do meu processo de criação como deflagradora, né? E a viagem, ela também traz esse desejo de encontrar o outro, de encontrar um lugar, ou de encontrar a mim mesmo, né? Na maioria das vezes, pensando sempre que eu, dentro do meu processo, estou nessa questão desse autoconhecimento, né, dessa autobiografia. Então, o deslocamento do meu corpo através da viagem me ajuda a pensar na possibilidade de me fazer sujeito, muitas vezes, né, criando possíveis fissuras dentro desse assujeitamento cultural que é tão forte e que estamos todos inseridos, né, penso eu. Então, aqui uma última foto feita no Rio, uma última paisagem, um último horizonte, e é isso. Obrigado. Obrigado, Edinaldo. Eu acho que o teu trabalho tem bem rápido, gente, já para passar para a apresentação seguinte, mas para deixar aí uma questão para o Edinaldo, tem uma dimensão em que a imagem ela se constitui como uma dinâmica de criação de paisagem, né? E aí eu acho que tem uma questão comum com o trabalho da Manuela, que a paisagem não é exatamente essa dimensão de uma exterioridade espacial, né? A paisagem, ela é produtora de memória, de imaginário, e você agora, no final, citou de sujeitamento, né? Então, no caso, você, por exemplo, recupera a própria ideia da imagem como produção de uma paisagem imaginária da infância, né, e por aí vai. Então, se você pudesse comentar essa dimensão em que a imagem ela cria a paisagem, mas não é exatamente uma paisagem que diz respeito a uma visualidade, né, vamos dizer assim, exterior, mas é uma possibilidade não só de produzir memória, mas também de sujeitamento, né, como você colocou ao final. Muito obrigado, parabéns pela apresentação. A gente retoma esse debate ao final. Queria, então, passar para a apresentação seguinte, do Volney Fernandes de Oliveira, Cartas Fora do Lugar, Correspondências e Montagens entre Meu Tio e Eu. Volney, a palavra é sua, você tem até 20 minutos, quando chegar a 15 eu te aviso, tá bom? Muito obrigado pela presença e a submissão do seu trabalho ao colóquio. Tá joia, eu que agradeço, Tiago. Queria também agradecer e dizer da alegria de estar com meus colegas aqui, Manuela e o Edinaldo. Dar boa tarde para todo mundo. Eu vou colocar minha apresentação. Só um minuto. Então, meu nome é Volney Fernandes, sou professor
do curso de Direção de Arte da Escola de Música e Artes Cênicas da Universidade Federal de Goiás, e a minha proposta para essa pesquisa que eu comecei a realizar, né, é utilizar a correspondência trocada entre mim e o meu tio Gaspar na década de 80, né? Esse é um desdobramento de uma pesquisa autobiográfica que eu venho desenvolvendo desde o meu mestrado em 2009. E me interessa muito, desde então, né, os fazeres que estão embutidos nessas práticas afetivas e as metodologias criativas, né, desses fazeres. Então, aqui não seria diferente. Eu acho que a base, ou aquilo que atravessa transversalmente, né, tudo que eu tenho feito desde então, tem sido por esse viés. E é um desafio falar dessas motivações do que está nas entrelinhas da proposta, uma vez que eu estou no meio dela, então não é fácil demarcar muito bem os princípios e menos ainda os fins. Mas o que eu queria propor aqui é criar alguns marcos capazes de reordenar parte da minha experiência como artista, e ao fazer isso, a minha pretensão, né, é evocar alguns movimentos criativos dessa minha vontade de manipular os materiais encontrados nessa correspondência. Esse é o meu tio Gaspar, e essa é a foto que aparece com recorrência nas minhas memórias, quando eu falo dele. Ele morreu aos 38 anos, quando eu ainda era uma adolescente de 16, e esse é um pôster que, por muito tempo, era o destaque da parede da casa da minha avó. Então, sempre que a gente ia na casa da minha avó, tinha esse pôster dele, né? E é importante mencionar que nós vivíamos numa vila com um pouco mais de 300 habitantes. Desde muito cedo, eu percebi que o meu tio gostava muito de trabalhos manuais. Ele esculpia, ele desenhava, ele pintava, e isso diferenciava, a meu ver, dos outros 9 irmãos que ele tinha, incluindo aí meu pai. Aos 30 anos, depois de um casamento fracassado e de um acidente de carro, ele resolveu sair dessa vilazinha, aqui no interior de Goiás, para poder se fixar numa outra vilazinha, um vilarejo chamado Redenção do Pará, que fica no município de São Félix do Xingu. E essa região aí, ela ganhou destaque no início dos anos 80 por conta da descoberta de ouro residual no local. E com o aumento significativo de garimpeiros na região, né, isso levou o governo federal, na época, a criar um projeto chamado Projeto Cumaru, que tinha como objetivo controlar a produção de ouro naquele lugar. E o meu tio, que não entendia absolutamente nada de garimpo, vai para esse lugar, mas acaba, depois de um tempo, trabalhando numa confecção de camisetas. Ele ficou responsável pela costura dessas camisetas, né? Então, quando eu penso nesse deslocamento feito pelo meu tio, né, de uma vila para outra, com poucas diferenças entre elas, eu penso também num sentimento de inadequação, né, que o levou a nunca mais retornar para a cidade de origem. E aí essa expressão fora do lugar, que seria a minha primeira demarcação, ela quer também destacar que a esfera do privado, mesmo na intimidade, né, ela vai nos reescrever no âmbito do mundo social.
em lugares marcados por diferentes tipos de pertencimento. E aí eu vou usar um pouco do que o sociólogo francês Didier Eribon vai dizer sobre essa topografia, em que aquilo que parece destacar-se nas relações mais fundamentalmente pessoais, ela também nos situa em uma história e em uma geografia coletivas, né? Como se a genealogia individual fosse inseparável de uma arqueologia e de uma topologia social. E eu digo isso porque meu tio manteve muitos poucos vínculos com a terra natal, mas um desses vínculos, quando ele esteve fora durante esse tempo, ele vinha uma vez no ano e ele, de certo modo, contrariava as leis de uma suposta normalidade instaurada ali naquele âmbito familiar. Ele, de certo modo, deixava de lado aquilo que, até certo ponto, orientava a sua própria existência dentro de um papel previamente descrito para ele, e que os demais irmãos dele seguiram à risca e ele não. Isso me interessa muito. Então, nesse tempo, ele trocou correspondências com meus pais, e ele enviava desenhos, fotos e algumas cartas para mim, que sou o sobrinho mais velho, e ele sempre me incentivava a responder para ele desenhando. Então, a gente começou uma troca aí, né? E essas cartas com fotos e desenhos, elas me parecem o vínculo, né? Talvez esse único vínculo que o meu tio manteve entre esses dois espaços, né? É como se essas cartas fossem a ponte entre o estar dentro e o estar fora. E é sobre esse material que eu me debruço para poder fazer essa minha segunda demarcação. Mas antes, eu queria só dizer, essa é uma foto dos primos, ele vinha e ele era o único dono da máquina fotográfica da cidade inteira. Então, ele era o tio que reuniu os primos, as poucas fotos que eu tenho de infância, foi ele que fez, né? E aí, junto desse material, que é um material que meus pais guardaram, e eu tive acesso a esse material, então tem alguns desenhos, algumas fotos das paisagens, algumas fotos de pinturas que ele fazia, e é um material que, de certo modo, eu vou usar para poder movimentar, para fazer uma espécie de montagem, como sugerida por Didi Huberman, para movimentar essas imagens aí, buscando, né, uma confluência entre memória, imaginação, tempo, espaço. Então, a ideia é colocar esse material em movimento para multiplicar o pensamento, né? Para criar alguma tensão fecunda aí, na relação entre essas imagens. Então, eu imagino que, ao correlacionar esses materiais, o meu desejo é compor narrativas, e aqui é importante destacar que o meu entendimento por narrativas, ele vai passar também pelo enunciado dessa materialidade que a gente está vendo aí, né? Então, a montagem, nesse caso, ela vai ser entendida como um processo experimental, mas conceitual, emocional e formal, né? Então, a movimentação dos elementos, ela é feita no intuito de construir significados também a partir das formas, né? A partir daquilo que eu consigo ver. E aí, nesse caso, além do viés metodológico que o processo da montagem sugere,
ele também é a matéria em si mesmo, né? Já que as questões que surgem em diferentes tempos são constantemente reformuladas e atualizadas à medida que eu vou manipulando esses materiais. Então, assim, quando eu penso nas escrituras invisíveis sugeridas por Certeau, por exemplo, e quando eu aproximo essas fotos e paisagens, né, ao fazer essa aproximação, no espaço que eu encontro entre essas imagens, ele vai me sugerindo, vai me suscitando uma série de questões, né? Então, a primeira delas é por que havia uma predileção do meu tio em fotografar essas pinturas de paisagens, né? Por que ele colecionava essas pinturas e ainda mais por que ele compartilhava essas pinturas, né? Quando eu coloco esses dois desenhos dele um ao lado do outro, eu também posso me perguntar quem são essas mulheres, né? E quais as habilidades são necessárias para manipular os materiais utilizados nesses dois desenhos. Enfim, as combinações aí são muitas, na medida em que eu vou movimentando essas imagens, aproximando umas das outras, e eu acho que essas combinações, elas acolhem algumas questões que apontam para um posicionamento criativo que vão ser capazes de fazer emergir essas flexibilizações das distâncias e da movimentação dessas relações que tem me interessado muito, assim. E aí, a partir delas, eu entro na minha terceira demarcação, que é a coisa do garimpo. Desde que eu soube que meu tio foi para esse lugar de garimpo e acabou lá trabalhando com uma coisa que não tinha nada a ver com isso, eu tenho pensado nesse rearranjo de rotas, né, que ele fez, e de como é que isso aponta também para um movimento metodológico, né? Garimpar é, sobretudo, burilar territórios, explorar preciosidades que estão ali em lugares difíceis. E nem sempre essa exploração nos leva aos lugares esperados. Então, quando eu penso em relacionar essa ideia de garimpo com um espaço investigativo dentro de um processo de criação, eu vou levantando algumas questões fundamentais, né, que podem se desdobrar em novas propostas ou em outros convites, né? Então, esses desdobramentos, eles se firmam principalmente pelo desejo de um encontro, né, e da qualidade das relações que eu vou estabelecendo a partir do momento em que eu vou em que eu encontro esse material, em que eu vou atrás de pessoas para poder saber um pouco mais desses encontros, que eu vou fazendo esses mapeamentos. Esses percursos aí são os percursos que, de fato, me interessam, né? E que, de certo modo, eles vão me ajudando a me situar no mundo e a situar o mundo na minha própria escala. Então, fazer essas demarcações na medida em que eu vou manipulando esse material também, de certo modo, vai desenhando algumas práticas que eu posso utilizar nos meus diferentes papéis como artista, como professor, e de como é que eu posso, de como é que a minha atuação ela vai sendo também influenciada a partir dessa manipulação. E é isso.
Obrigado, Vonei. Parabéns pela apresentação. Eu queria só fazer uma pergunta, fazer uma consulta antes de fazer a minha pergunta, perguntar se a Ana Paula chegou, que seria a nossa quarta apresentação, Ana Paula da Silva, Autobiografias, Narrativas de Viagem sobre a Escravidão. Acho que não, né? Eu pergunto isso porque, caso ela não esteja, parece que não está, a minha pergunta já seria seguida do debate, né? E aí, nesse caso, eu faria uma pergunta ao Vonei e depois pediria que o Odinaldo também comentasse a pergunta da Keila, que foi feita aqui no nosso chat, e também já pediria, quem tiver interesse, né, para encaminhar as perguntas para os nossos apresentadores, né? Então, Vonei, abrindo aí e fechando ao mesmo tempo, né, essas perguntas iniciais que eu fiz a cada um de vocês, tem uma passagem da sua apresentação que me chamou a atenção, quando você fala que a narrativa passa pela materialidade do enunciado, né? Me parece que essa é uma questão interessante, na medida em que você está ali fazendo um rearranjo de materiais, né? Sejam fotografias, seja cartas, seja pinturas, né? E aí eu te pergunto, como é que essa materialidade, que tipo de comentário você poderia fazer agora, né, tendo em vista que você percorreu aí um caminho, né, você, de certa forma, pelo menos já fez um percurso em relação a essa narrativa que você apresenta hoje, e o que você poderia, em que estado ela está hoje, né, quer dizer, em que momento dessa narrativa você se situa, né, quer dizer, ou como você imagina continuar, quer dizer, só para situar um pouco onde você estaria nessa materialidade que você, né, organizou, percorreu e, de algum modo, nos apresentou aqui uma parte dela, vamos dizer assim, né? Era isso. Muito obrigado pela apresentação. Eu, então, queria só ler viva a voz a pergunta da Keila e fazer com que ela também possa, essa pergunta, abrir o bloco, né, do debate. A Keila pergunta ao Odinaldo, o Odinaldo até já responde aqui, mas se pudesse comentar viva a voz seria interessante. Odinaldo, seu primeiro trabalho com fotografias em Itabaiana parece ser uma viagem à sua infância. Que corpo infantil você descobriu? Então, essa é uma pergunta da Keila. A Keila também faz um comentário, né, em relação ao trabalho da Manuela. Que bonito isso, um link com a infância, Manuela. De alguma maneira, revive-se os afetos e aciona-se a memória, né? Lembrei que também tem uma coleção de postagens que herdei de minha mãe, vou revisitá-los. Parabéns pelo trabalho. Então é isso, gente. Assim, bom, depois dos comentários tem outros, vocês podem olhar com calma. E a Keila também faz uma pergunta para o Vonei. Vonei, quantas cartas vocês trocaram? Que tio interessante, que relação bonita, de alguma maneira ajudou no registro da sua família, né? E a Thaís comenta, professor Odinaldo, você me inspirou a ser artista, é muito bom reencontrá-lo nesse espaço. Parabéns pelo trabalho. Então é isso, eu acho que a gente podia fazer esse primeiro bloco, né? E em seguida abrir para uma segunda rodada. O que vocês acham? Pode ser? Sim, pode. Fique à vontade em relação à ordem, por favor. Tá bom, posso começar? Então, respondendo a Thaís, a Keila, né, que fez uma pergunta muito pontual da quantidade de cartas, eu não saberia te dizer exatamente quantas cartas a gente trocou, mas que eu tenho em mãos são só 3, que foram as cartas que sobreviveram esse tempo todo, né? E aí, junto com essas cartas, algumas fotografias e os desenhos. E o Tiago me fez a pergunta de onde é que eu estou dentro desse processo, né? Então, eu
fiz nesse tempo essa reordenação desse material. Então, pensando em duas vias, na primeira via, que é essa da interpretação formal, então, é ir para essas cartas, para essas fotografias, para esses desenhos, e investigar, né, esses desenhos, de que materiais eles são feitos, como eles foram feitos, e à medida em que eu vou fazendo isso, algumas questões vão surgindo. Então, essa manipulação aí, elas vão me levando a algumas interpretações simbólicas, que agora o que eu pretendo é ver como é que eu vou reordenar, como é que eu vou construir um sentido para esse material todo, né? Como é que eu vou construir essa narrativa agora a partir de um olhar de um artista que tem esse material e vai reconfigurar esse material para criar algo que esteja mais vinculado a essa minha experiência do fazer mesmo, né? Então, estou exatamente nessa etapa, de vendo como fazer a manipulação disso dentro de um trabalho artístico. Só para fechar o comentário, obrigado pela resposta, porque me parece que essa passagem, né, a uma narrativa artística, ela implica também a produção de um estranhamento, né? Quer dizer, esse deslocamento do olhar, né? Que sai do contexto familiar e vai necessariamente para um estranhamento que permite essa passagem para uma condição artística do trabalho, né? Exatamente. Uhum. É olhar de um outro lugar, então, por isso, fora do lugar, né? Também me situar como sobrinho, mas não só como sobrinho, né? Mas sair um pouco também desse lugar para ver outros aspectos envolvidos nesse deslocamento aí. Obrigado. Posso... Vamos de trás para frente agora, Manuela. Então, primeiro eu vou só comentar, eu já respondi a Keila, né, mas assim, primeiro que eu queria dizer que eu já fiz a minha apresentação tão nervoso e a tua pergunta me deixou ainda mais nervoso, né, talvez isso seja um mal de trabalhar com a autobiografia, né, é que querendo ou não a gente se expõe muito e com o remoto, o virtual, a gente não se vê, a gente não interage, e tudo gravado, então eu fico medindo o que falar, penso várias vezes antes de falar, e até fui escrevi errado, mas então, ela pergunta que corpo infantil foi esse, né, que eu descobri lá, e eu respondi para ela, e respondo agora para todos, que, na verdade, eu não descobri corpo infantil nenhum, né, eu acho que eu deixei um pouco da minha infância lá, fiz questão meio de... exumar desse imaginário, essa infância, e aí, mas eu voltei com a certeza de que realmente eu nunca fiz parte, né, daquele lugar, saí de lá também muito novo, né, tem coisas que ficaram no meu imaginário, mas as proporções mudaram, a cidade, apesar de continuar num tamanho relativamente mesmo, mas as distâncias é outra percepção completamente diferente, né, para uma criança de 6 anos. Então, eu não descobri nenhum corpo infantil lá, né, eu tentei, mas não rolou muito. E com relação à provocação, a questão que o Tiago fez, né, dessa questão da imagem como uma criação de paisagem, mas essa paisagem não é uma paisagem exterior, é exatamente isso, Tiago. A paisagem que eu proponho é uma paisagem íntima, né, próxima, que eu parto da minha, mas eu tento provocar os outros a pensarem nas suas, né, assim, a se identificarem talvez com o meu corpo, ou com a minha trajetória, ou com a minha história de vida, ou com a minha condição de ser no mundo, né, e que talvez, olhando para essa imagem que está carregada da minha intimidade, você ou qualquer um ou uma consiga ver essa intimidade, mas no sentido de proximidade, né, eu tento transformar o que seria esse conceito, que é bastante conhecido, geográfico, né, da paisagem, numa questão mais íntima mesmo, mais próxima. Tá? Obrigado. De nada. Eu acho que a tua questão, né, Tiago, era para todos também, não era? A questão da memória e o lugar, né? Esse lugar
que é mais... Comentei que eu acho que a pergunta que eu fiz para o Odinaldo também tem muito a ver com o seu trabalho, porque no final são dois trabalhos que tentam deslocar esse olhar, né? Tanto da ideia de paisagem, quanto no caso do seu, Manuela, de lugar, para fora de uma dimensão dessa exterioridade, né? Espacial, né? No sentido, no seu caso, de experiência, né? Pensar a ideia de lugar como experiência, como acontecimento, né? Uhum. Eu acho que é por aí mesmo. Até fui pegar aqui uma concepção do Tuan, né, que de onde eu parto, né, e aí para explicar um pouquinho, né, o que acontece. Eu fiz a minha formação em arte, ao mesmo tempo eu fazia agronomia, né, então lá em Curitiba, isso na federal e na estadual, então era o dia inteiro estudando e ainda ficava voando em outros cursos. Esta sou eu geminiana, ia para arquitetura fazer disciplina, e aí uma disciplina da geografia me impactou para todo sempre, e é a ela que eu sempre faço referência, e eu acho que eu estou sempre voltando a ela, que era uma disciplina que se chamava Percepção em Geografia, e na Federal, na disciplina, no curso de Geografia, né, a professora Salete Kozel, né, e o que acontece, ali eu fiquei tão maravilhada, porque eu acho que até para pensar essa questão da experiência, do lugar, e tudo isso que a gente está discutindo aqui, existe algo que é também ultrapassar as barreiras da disciplina, né? Eu acho que enquanto a gente está dentro das disciplinas, é um pouco difícil fazer... Eu acho que somos viajantes também, aí pensando nisso, né? Estamos viajando entre as disciplinas também, né? E ali, para mim, foi essa experiência. Havia pessoas da pedagogia, da arquitetura, eu das artes, né? Porque eu não me via como alguém da agronomia lá, eu me via como alguém das artes, discutindo espaço e lugar, né? Então, o espaço e o lugar no cinema, o espaço e o lugar na sala de aula, e eu comecei a entender que falar de lugar e de espaço ia para muito além dessa noção, talvez, física que a gente tem, essa noção da geografia, né? Cidade, bairro, território, enfim, né? Essas questões todas. E me encantei profundamente, porque ali eu vi um canal para pensar diretamente a questão da arte, da experiência do fazer artístico como um lugar de produção de lugares, vamos dizer assim. Fazer arte é produzir lugar, né? E nunca mais deixei dessa concepção, né? E o Tuan vai falar um pouco disso, diz assim que, quer dizer, a geografia humanista ou humanística, né, ela se constitui como campo reflexivo de estudo que busca compreender como que o espaço se transforma em lugar quando adquire identidade por meio da experiência humana. Então, é como nós, vivenciando os espaços que aí estão, né, e dando conta dessas vivências, porque da vivência a gente vai para a experiência, né, e a forma que a gente dá para isso, seja na literatura, na arte, enfim, a gente vai aumentando esse grande imaginário humano, né, sobre os lugares que a gente vai criando. Eu acho que é uma prática de fabulação, né, que nos alimenta interiormente. E aí eu acho que tem uma questão que ela é radical, sabe? Sobretudo nesses tempos que a gente está vivendo, de tanta opressão e assim, dos nossos horizontes estarem tão limitados, né? Aí eu vejo o grande potencial de transformação que é da percepção, né? A gente conseguir sair um pouco dessa chave, né, mais obscurantista, talvez, e por meio da arte, da criação, tentar imaginar esses outros possíveis, né, que eu acho que é uma das nossas grandes, não sei, nossos pontos de resistência a tudo isso que está aí, sabe? Então, eu acredito que a arte aí é uma grande aliada nesse exercício, sabe? Não sei se eu te respondi, Tiago. Não, foi ótimo. Eu acho que tem um caminho aí, né? Acho que esse é um caminho muito interessante nessa dimensão, eu não diria de um modo, vamos dizer assim, binário, né, entre a espacialidade, né, enquanto uma exterioridade, e a experiência, porque eu acho que a gente está tratando, né, justamente dessa dimensão complementar, como você fala, de espaço vivido, né, mas certamente essa dimensão de lugar como acontecimento, como experiência, é muito rica, né, e muito importante, né, nesse contexto que a gente está vivendo de viagem, de circulação, quer dizer, nesse momento da pandemia, talvez pouco, né, mas certamente com uma marca da globalização, né, então essa dimensão de lugar como experiência é fundamental, né, porque ela permite entender a nossa época, né, por exemplo, eu trabalho com comunicação, é comum você ouvir alguém falar, passa lá
no meu site, né? Quer dizer, a ideia de site como lugar, né? E como se a tela fosse um lugar, né? E, obviamente, aqui isso não tem a ver exatamente com um espaço geográfico, né? Mas com um espaço vivido, né? Então, eu acho que é uma categoria muito rica essa de lugar como acontecimento, né? Fundamental, eu diria, hoje, especialmente nesse contexto de fronteiras híbridas, né? Entre a geografia e a tecnologia, né? E a mediatização, vamos dizer assim, na sociedade, né? Então, inclusive, agora me lembrou o próprio Milton Santos, naquele filme que o Silvio Tendler faz sobre ele, né? Quando ele fala que o que faz ele decidir pela geografia é o impacto das grandes migrações humanas, a decisão por entender o movimento e por fazer uma geografia humana, né? Que é essa geografia que é indissociada da ação humana, né? Quer dizer, essa é a definição dele de geografia humana, pensar o espaço a partir necessariamente da intervenção humana, né? Ou seja, da condição vivida naquela espacialidade, né? Então, certamente, eu acho que tem um caminho aí muito interessante de trabalho, fiquei bastante interessado em compreender melhor essa perspectiva. Muito obrigado. Gente, eu queria então abrir para, se vocês, quem está nos ouvindo, assistindo, quiser fazer perguntas, ou vocês, entre vocês também, esse é um momento agora mais livre, né, de reflexão. Não, acho que o pessoal está meio tímido ou satisfeito também com as apresentações, né, que foram realmente muito interessantes. Então, se ninguém tem alguma colocação a mais, eu deixaria aí se vocês querem, alguns segundos com um comentário final, já agradecendo aos três pelas apresentações, lembrando que a gente vai ter aí, a Taliane está aqui parabenizando os participantes, agradecendo pelo encontro. Obrigado. A gente, então, eu queria só lembrar que a gente, então, tem ainda hoje uma roda de discussão à noite. Amanhã a programação continua também, de manhã à tarde e à noite. E a gente tem os prazos, né, para aqueles que tiverem interesse em publicar os textos, né, a gente vai ter um livro do colóquio. Esse prazo é final de julho. Detalhes sobre isso vocês podem encontrar no próprio site, que tem lá as informações sobre a publicação. Tá bom? Era isso. Não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. Tá. Então, tá, gente. Então, obrigado a todos. E quem tiver à noite, a gente se reencontra na roda de discussão, ou se não, amanhã, durante o último dia do colóquio, com as conferências, né, do Willy Bolle, né, que vai encerrar, com a conferência do Willy Bolle, que vai encerrar o colóquio. Tá bom? Um abraço, gente. Até amanhã, então. Reuter, você pode fechar a gravação. E agradeço a você e a Rose pela presença e pelo apoio. Muito obrigado. Obrigada, Tiago, pela mediação. Obrigado. Pode interromper, professor? Pode, querido. Pode parar de gravar. Obrigado a você, Manuela, pela presença.